em estúdio são meus convidados António Gomes Coelho, presidente da Associação Portuguesa de Geólogos, e também Filipe Caetano, editor do TV24 Online. Meus senhores, muito bom dia. Muito obrigado por estarem aqui no Discurso Direto. António, começo por si e, obviamente, não só marca a atualidade no Chile, um país em festa, um país que ainda não dormiu, como também um pouco a atualidade em todo o mundo, o resgate destes mineiros. Deixe-me perguntar-lhe se podemos olhar para este episódio, se podemos ver isto como uma vitória do homem sobre a natureza. Sobre a natureza. Não, o homem não tem vitórias sobre a natureza hoje em dia. Isso é uma ideia quase bíblica, que criou-se o mundo para o homem se servir. Não há vitórias sobre a natureza. O homem hoje age, e até do ponto de vista técnico, científico e tecnológico, tem êxitos quando compreende a natureza e age com a natureza. O que é realmente um facto interessante pela emoção que dá. Aquilo é quase uma ressurreição, a vinda daquela gente à superfície. É preciso não esquecermos que eles tiveram 18 dias sem saber sequer se estavam à procura deles. Porque eles tiveram um acidente a cerca de 200, 300 metros de profundidade, refugiaram-se depois numa câmara de abrigo, e foi através de uns furos de inspeção, de prospeção, que acabaram por sentir o ruído da sonda a aproximar-se, e quando ela apareceu, não é, na câmara, eles pregaram uns bilhetes em que diziam: estamos aqui, estamos vivos e estamos bem, e colaram o mais puderam com os elementos que tinham à ponta da sonda para a recolherem e para cá em cima terem a notícia de que aqueles homens estavam ali, que de outro modo não sabiam. E a partir daí todo se processou aqueles furos que foram feitos para entrar em comunicação e para os ajudar a aguentar este processo, que é estar muitos dias fechados a uma profundidade daquelas, com o gradiente geotérmico, que tem temperaturas entre os 30 e os 35 graus centígrados, um grau de umidade enorme. Bem, sei que os mineiros estão habituados a isso, mas estão habituados não, durante dias, meses, não é? No fim de contas, eles estiveram ali 68 dias, 18 dias, em que estiveram em grande stress, porque nem sequer tinham que beber água do radiador das máquinas, procurar pequenas afluências de água para poderem sobreviver. Portanto, foi uma coisa extremamente dramática, e o que me espanta é não haver nos mineiros, quando vêm à superfície, esse dramatismo, não transparecer tanto. Vêm com um sentimento de alegria, de ter renascido da Fênix, a Fênix renasceu das cinzas, simplesmente parece que estão bem, e felizmente isso nós congratulamos todos por isso, não é? Filipe Caetano, é natural que um país inteiro ainda não tenha dormido e acompanhe em permanência um momento que o próprio presidente Sebastião Pinera acha que é fundamental na história recente do país. Marcos, bom dia. Eu digo-te mesmo que eu também tive dificuldades em dormir. Porque também estiveste ligado à internet a acompanhar. Acho que é impossível para quem segue as notícias, e obviamente também é a minha profissão, mas também a minha paixão. Era difícil ontem descolar do ecrã de televisão. Acho que o António também partilha isso, não é? Como geólogo, também terá essa paixão para o desafio de tentar resgatar algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Portanto, estes desafios que nos colocam, como disse e concordo consigo, que a natureza coloca ao homem, no fundo é ao contrário. E aquela cápsula parecia quase uma nave espacial. Aliás, estava desenhada, aliás, a NASA ajudou os chilenos a desenhar aquela cápsula, e os próprios chilenos fizeram uso disso e puseram as cores do Chile naquele quase foguetão que furou a Terra. Portanto, o movimento contrário, normalmente fugirmos da Terra, fomos para dentro da Terra e resgatar aqueles homens que viveram uma experiência extrema, como nem sequer nenhum reality show se lembrou de fazer. Fazem-se muitas experiências extremas, e isto nunca ninguém pensou, de colocar o homem perante esta adversidade tão grande. Eu acho que isto, como dizias, Marcos, tu dizias que é difícil um país desligar-se e dormir, porque isto é um sinal de esperança enorme. Nós vivemos tempos de crise, e a crise também afeta a América Latina. Estamos a ver esse momento agora, Filipe. A felicidade é tão grande, não é? A felicidade do primeiro mineiro a ser resgatado. Eu acho que deve ser indescritível, e eu nestes dias também houve um testemunho que me impressionou, que foi aquele mineiro australiano que até agora tinha sido aquele que tinha estado enclausurado mais tempo numa mina, que penso que foram menos de 2 semanas. E ele disse que a vida deles nunca mais vai ser a mesma. Ele ainda hoje não consegue ver um pássaro fechado numa gaiola.
estes mineiros estiveram mais de 2 meses ali presos. Tiveram a companhia deles próprios, portanto foi um bocado diferente desse mineiro australiano, são 33 mineiros. E é curioso que ontem o presidente chileno, uma das coisas que dizia é quase cabalístico. 13 de 10 de 2010, se somarmos os números, dá 33. Exatamente. É incrível como a vida nos continua a surpreender. Mas, acima de tudo, eu gostava de sublinhar uma ou duas frases também de Sebastião Pinheira. Obviamente que há sempre um aproveitamento político disto. Isto, obviamente, ele vai ter uma credibilidade a nível internacional pela competência. Se esquece desse aproveitamento político nesta altura, não é? Eu não sei, eu acho que não. Para o político, não. Aliás, há um aproveitamento, mas que é natural, que ele sublinha a competência do Chile para resolver esta situação. E ele está a tentar mostrar, no fundo, que o Chile é um país moderno e que no contexto da América Latina pode ter uma importância grande. E isso mesmo também foi sublinhado por Barack Obama, que não só disse que as preces, portanto as nossas preces estão com os mineiros, mas também sublinhou a competência dos chilenos neste salvamento. E aí Sebastião Pinheira aproveitou para dizer que o futuro do Chile é exatamente a união dos chilenos para encontrar soluções. E essa é a mensagem de esperança que acho que o mundo todo gostava de abraçar. Nós próprios, nesta altura, por exemplo, a crise que nós vivemos em Portugal, é difícil nós encontrarmos consensos a nível nacional, mas quando existe uma grande mobilização, as pessoas conseguem juntar-se. Aqui há uma questão de vida e de morte. Mas se nós olhamos, por exemplo, para o estado do nosso país, é quase um estado de vida e de morte, pela subsistência por aquilo que é hoje em dia o nosso estado social, por exemplo. E eu acho que essa mensagem de esperança que cativou todo o mundo, e por isso regresso ao início da minha intervenção, que foi difícil desligar, e mesmo para os médias internacionais, por exemplo, a CNN, a BBC, Sky News, ninguém desligou as emissões. Ninguém. E toda a gente fez em direto. direto. E nós também, não só na TV como também no TV24, estamos a acompanhar em permanência, estamos a ver imagens em direto agora. Houve uma anomalia que interrompeu o resgate durante pouco tempo. Estamos a ver então a operação de salvamento continua a decorrer e está nesta altura a sair mais um mineiro. Vamos acompanhar esse momento em direto aqui no TV24, imagens que nos chegam em direto do Campo Esperança. A cápsula Fênix a trazer mais um homem, é o 6º homem, no total de 33 mineiros. Osman Araya, 30 anos, casado, 3 filhos, trabalhava nas minas há menos de um ano. E agora voltou à superfície. O momento em direto no TV24. Osman, naturalmente os mineiros a sair de óculos escuros para evitar algum problema no contacto com o meio ambiente e naturalmente os aplausos, a alegria de um país que ainda não dormiu, um país que olha para a televisão e acompanha minuto a minuto, em tempo real, o resgate destes 33 homens. Marcos, um dos mineiros chegou cá acima com um saco, trazia pedras e dizia regalitos. Portanto, aí está exatamente a regressava de viagem com prendas para a família. Exatamente, trouxe prendas para a família, lembrou-se disso. E claro, as lágrimas. As lágrimas, umas lágrimas de alegria deste mineiro. António Gomes Coelho, Chile é a palavra que mais se ouve sempre que um mineiro é resgatado. É de facto O Chile é um país que tem em que a atividade mineira é uma grande atividade. Exatamente. Toda aquela zona dos Andes, desde que se iniciou a ocupação espanhola e a colonização espanhola, desde o século XVII, a cidade de Copiapó, que é onde isto se passa, é uma cidade do século XVII, que aparece com a exploração da prata, de uma mina chamada de
Canhorchilo, que é uma mina, é um nome difícil de dizer, que é uma mina de prata, que hoje é uma mina fantasma e que deu muita riqueza àquela região. Mas está cheia de minas aquela região, é uma região porque, do ponto de vista geológico, aquela região dos Andes é uma zona onde houve intrusões de magmáticas tipo biurítico, uma atividade hidrotermal que levou à formação de mineralizações do tipo dos sulfuretos. Existem ali minas, como este o caso, de cobre e ouro, mas existem minas de chumbo, de zinco e de outros, todo o cortejo deste tipo de minérios. E que tem uma atividade mineira desde, portanto, há 300, 400 anos, muito intensa. E onde existem também, em contrapartida, uma grande experiência, equipamentos importantes, o que torna também possível que estas coisas aconteçam assim, além de ter tido o apoio internacional para realizar este resgate. António, e estes homens agora, obviamente, a prioridade, obviamente, é recuperar desta experiência, é viver agora o tempo, ou esta ausência com a família, mas podemos voltar a ter estes mineiros a continuar a trabalhar nas minas? Bom, isso é mais uma questão de medicina do trabalho. Eu penso que alguns deles, não sei se há stress pós-traumático em relação a situações destas, mas são homens muito habituados a conviver com estas situações. Não a situação de ficar preso ali, porque é uma situação muito estressante e de incerteza. Tiveram muitos dias de incerteza. Portanto, não sei se esta gente vai dormir tranquilamente e bem durante pelo menos os próximos tempos. Mas esta profissão é uma profissão que dá às pessoas uma endurance, uma capacidade de enfrentar estas situações e de passar por estas experiências que não é comum a nenhum de nós, não é? Eu não faço ideia, não tenho opinião se eles, alguns provavelmente vão ficar marcados, todos vão ficar marcados. As pessoas quando passam por um acidente de automóvel, se tem um antes e depois daquele acidente de automóvel que tiveram, se foi um acidente grave. Numa questão destas também vai haver um antes e depois na vida destas pessoas. Esta é uma emissão especial do Discurso Direto. Estamos a acompanhar em permanência então o resgate dos mineiros no Chile. Vamos agora ao encontro do nosso primeiro telespectador, Fernando Barros, em Guimarães. Fernando, bom dia. Bom dia, também Marcos. tem estado, Fernando, a acompanhar o resgate no Chile? Isso realmente é indiscutível e para o ser humano devemos realmente interiorizar estas situações, porque a qualquer um de nós, mesmo em qualquer área, isto pode acontecer, não com esta gravidade, mas partilho realmente a satisfação dos familiares que isso realmente acaba por contagiar qualquer pessoa sensível e humana quando vê realmente que as pessoas, para o sustento das suas famílias e o seu próprio, se sujeitam realmente a trabalhar a tantos metros de profundidade, mas se não for este é aquele, e nós realmente temos que nos solidarizar com estas situações. Quanto à questão que o Marcos Pinto pôs aí ao seu convidado, se realmente a vitória do homem sobre a natureza, ai de nós, Marcos Pinto, quando o homem vence, nem que fosse só uma vitória até relativa à natureza, mal de nós, nunca, jamais o homem será ou vencerá a natureza. Indiscutivelmente, temos que ir ao tema da seleção e compare-se quando realmente o nosso selecionador, ou o ex-selecionador, por ter passado aos oitavos de final, recebe um prémio de 700 mil euros. E quando realmente se passasse aos quartos de final, acho muito bem que nos oitavos tivesse 200 mil, e se passasse aos quartos, isso sim que era um feito notável, 500 mil. Comparemos realmente com esta situação destes trabalhadores. Para finalizar, o que era preciso fazer na seleção? Qualquer pessoa sensata era unir, era fazer com que o grupo voltasse a partilhar tudo o que é uma seleção, porque realmente há várias personalidades, a gente sabe que uma seleção há sempre mais situações mais